Brasil é um país tão diverso, tão cheio de histórias, que algumas boas e importantes podem ficar esquecidas. Mas tem dentro da gente essa história aqui, ó, sobre a primeira expedição científica brasileira e seus inusitados detalhes, como por exemplo trazer camelos para o Ceará, não ficarão esquecidas não. Hoje nós vamos contar como um poeta, um barão e um botânico lideraram uma expedição pioneira aqui no sertão do Ceará para colher estudos sobre zoologia e geologia, botânica, astronomia, geografia, etnografia, além de registrar uma narrativa de viagem. Pelo menos era isso que estava previsto, né? Para fazer esse vídeo eu tomei como base a leitura que eu fiz deste livro aqui, ó, que eu estou segurando, 14 Camelos para o Ceará, do historiador Delmo Moreira, que muito bem recriou a aventura dessa expedição. E foi uma baita aventura, viu? Teve de tudo, teve intriga política, drama, briga, doença, importação de camelos, falta de dinheiro, descoberta de um Brasil esquecido e teve até samba enredo também. Pois é. Mas antes de a gente continuar, eu peço, por favor, que você deixe o like nesse vídeo e se inscreva aqui no canal. Isso fortalece muito o nosso trabalho por aqui e impulsiona cada vez mais o Seleção Literária no YouTube. E eu, claro, já agradeço todo o apoio que vocês sempre dão para o canal. Nessa época, meados do século XIX, ainda era muito comum uma visão bastante exótica sobre o Brasil, especialmente sobre a Amazônia. Muitas expedições estrangeiras desembarcaram por aqui no século XVII e XVIII para encontrar, sei lá, bichos primitivos, animais selvagens, figuras amedrontadoras, mitos, lendas, alimentadas, obviamente, pelo preconceito e pela falta de conhecimento de europeus na região. Em maio de 1856, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro fez uma sessão solene propondo justamente isso, a criação de uma missão exploratória nacional, sem controle estrangeiro, como nunca havia sido feito antes em território nacional. Até então, naturalistas locais aqui serviam como meros colaboradores de expedições estrangeiras, sem autonomia nem para escolher os roteiros, por exemplo, e ficavam totalmente à mercê do julgamento falso e fantasioso de exploradores forasteiros sobre o Brasil. A ideia era justamente criar, através de um grande projeto nacional exploratório, e colocar o Brasil no mapa dos países desenvolvidos. O Brasil precisava se conhecer através dos seus próprios trabalhos. Era um esforço do Império para consolidar o Brasil como um Estado nacional. E pessoalmente satisfazia o imperador Dom Pedro II, que era um entusiasta da ciência e da pesquisa científica. E com base nisso, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro tratou de se movimentar politicamente para montar a equipe e levantar os recursos. A equipe foi liderada por 3 ilustres brasileiros: o Barão de Capanema, engenheiro bem-sucedido e especialista em mineralogia, o médico e botânico Freire Alemão e o poeta e etnólogo Gonçalves Dias. E quanto aos recursos, bem, aí começou as intrigas políticas, né? Os políticos conservadores viam essa expedição como uma gastança totalmente desnecessária de dinheiro e começou a difamação científica antes mesmo de iniciar. É bom registrar que durante todos os anos, entre o planejamento, a execução e a finalização da expedição, as brigas políticas, as falsas acusações, de lado a lado, foram constantes e dominou as colunas de jornais tanto na capital e também aqui nos jornais cearenses. Uma das partes do projeto científico era aclimatar um conjunto de camelos em solo brasileiro. A ideia mais óbvia para o experimento e aclimatação desses dromedários aqui no sertão do Ceará era uma ideia tanto quanto mítica, né, que a gente tem, de que o animal não bebia água, né, que ele aguentava longos meses sem beber água, ou seja, era uma espécie de opção mais viável para substituir o nosso querido burro de carga. Existia um convênio entre o Brasil e a França para essa colaboração científica e de trazer também os camelos, né, o Brasil comprou os camelos e os franceses providenciaram a logística de trazer 14 camelos africanos para cá, uma aventura à parte. Vocês imaginem esses animais dentro de um navio, atravessando o Atlântico, de Argel para Fortaleza, com a equipe que não falava português, num movimento totalmente inédito no Brasil da transferência desses animais, mas que felizmente os animais chegaram bem e saudáveis. E o Ceará era o local perfeito não só para fazer essa parte do experimento da aclimatação dos animais, mas era um local que acreditava-se que possuía muitas riquezas e abundância. Desde os primórdios da colonização, falava-se de minerais preciosos espalhados aqui pelo território do estado. Inclusive, naturalistas de outros países como Portugal e Holanda já haviam andado por aqui no nosso quintal em busca de prata e ouro. A chegada em Fortaleza foi uma confusão, desde o desembarque sobre uma forte chuva do material da exposição, material
caro, importado, comprado na Europa, até o próprio comportamento dos científicos em terra cearense. Fortaleza tinha, na época, apenas 16 mil habitantes e era povoada praticamente ali pela faixa litorânea. Quem é daqui ou já esteve aqui vai entender. Ali era habitado do Mucuripe, ao Pirambu, mais ou menos ali na região do Rio Ceará. E a chegada dos científicos, né, o nome que eles ficaram populares aqui, mudou totalmente o comportamento da cidade. Muitas festas, muitas recepções, muitos convites de eventos da alta sociedade não faltaram. E o exagero do lado boêmio da trupe, especialmente do Capanema, que ainda não era barão, e do Gonçalves Dias, virou a pauta principal dos fuxiqueiros e opositores. E tudo foi ficando mais intenso quando se popularizou que a expedição científica iria descobrir ouro no interior do Ceará, como eu falei, né? E isso atraiu muitos curiosos ainda, oportunistas, para o dia a dia conturbado dos cientistas. Depois de alguns meses em Fortaleza, fazendo os preparativos para a expedição, né, de adentrar o interior, eles finalmente partiram e eles se dividiram em 3 grupos. Um de zoologia e botânica, um outro grupo se dedicou aos estudos astrológicos e geológicos, e o terceiro grupo, que foi meio uma invenção do Capanema com Gonçalves Dias, eles ficaram mais livres, assim, ficou com a parte de mineralogia e etnografia. Então eles tomaram os rumos ali diferentes, com uma agenda para se encontrar em algumas cidades do interior ali, para se reagrupar, e toda essa parte o autor reconstitui através de documentos, artigos, diários e cartas enviadas pelos expedicionários. É um trecho muito importante da obra, essa adentrada no sertão, pois ficamos sabendo de problemas flagrantes assim da nossa conjuntura social, né? Patrimonialismo, políticas públicas equivocadas, escravidão, violência social, os currais eleitorais, onde esses espaços territoriais eram dominados geralmente por apenas 2 grupos políticos rivais, né? E claro, a questão da seca, né? Somente a seca em si não era, obviamente, suficiente para explicar tanta miséria, né? As oligarquias locais dominavam cidades ali e vilarejos, elas prejudicavam a vida do cidadão, não muito diferente do que ainda temos em alguns rincões pelo país. E essas intrigas políticas, não só as da capital federal, mas as cearenses também, que acabaram por dar mais combustível ainda para os políticos opositores, prejudicaram o andamento dos trabalhos dos expedicionários, né? Asfixiou os recursos e difamou os cientistas, circulando inclusive a alcunha pejorativa de expedição das borboletas. O livro ilustra bem um problema histórico nosso como sociedade de desvalorizar o trabalho científico, né? A gente tem uma história como essa de meados do século XIX, mas temos muitos outros episódios brasileiros de profunda desvalorização, né, da nossa ciência e da nossa cultura. Imagine planejar todos os custos de uma expedição importante como essa, inédita no país, completa em termos de variedade de estudos, e durante a execução, um processo de anos, né, você ficar sabendo no meio do trabalho que o governo não vai mais liberar verbas e que o seu o recurso final como profissional será reduzido. É um roteiro tristemente repetido em qualquer universidade brasileira até hoje. No entanto, apesar das dificuldades, né, e das intrigas oposicionistas, a expedição recolheu milhares de materiais importantes para a comunidade, estudos completos da nossa fauna, da nossa flora, dos mais diversos. Eles trouxeram na bagagem a maior contribuição botânica que o Museu Nacional já recebeu. Só o herbário tinha 14 mil amostras. E a prestação de contas e os relatórios finais apresentados para o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, na presença inclusive do Dom Pedro II, comprovou que foi uma expedição também muito bem sucedida sob o ponto de vista financeiro. Numa época de déficit orçamentário, muito déficit orçamentário e inflação, o grupo chorou em apenas 11% o valor orçado e calou a boca de oposicionistas no Senado que espalhavam mentiras e acusavam o grupo de serem perdulários e borboleteiros. Ou seja, a expedição realmente havia superado a desconfiança provinciana e a política deletéria. E os camelos, afinal? Qual foi o destino dos animais? Bem, o destino deles teve um quê de tragicômico, né? E ficou apenas marcado praticamente no imaginário popular. Os animais não foram analisados, né? Nem foram devidamente utilizados para os fins científicos que o Brasil e a França haviam proposto ali no início. Os povos dos animais foram doados e viraram praticamente peças de zoológicos ali nas propriedades de fazendeiros locais. Na época, inclusive, circulou uma falsa informação de que a aclimatação dos bichos aqui foi um fiasco. E nunca mais se falou sobre o assunto, como era uma forma de preservar o nome dos idealizadores do projeto, né? Porém, tanto nos Estados Unidos quanto na Austrália, a aclimatação de camelos deu certo. E infelizmente não existem muitas informações e pesquisas oficiais, né, sobre o destino dos coitados dos camelos. Mas uma coisa que a gente pode ter certeza é que essa aventura
sobre os animais, né? Sobre a própria expedição em si, os novos conhecimentos sobre o Nordeste, ainda reverberam um legado social e cultural importante da nossa história. O legado da expedição até os dias de hoje é notícia. Em 1995 foi tema da Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense, que venceu o Carnaval Carioca com o samba enredo "Mais vale um jegue que me carregue que um camelo que me derrube" lá no Ceará. Mas infelizmente a notícia também ainda mais recente, onde parte do rico material coletado pela expedição foi destruído pelo fogo no incêndio do Museu Nacional em 2018. O Del Moreira expôs com capricho aqui no livro alguns dos nossos complexos, né? Dos nossos problemas, alguns muito inusitados, aventureiros e também cômicos, né? Mas também demonstrou que a gente tem uma riqueza social e cultural e científica pouco explorada e pouco reconhecida, mas que mesmo assim, aos trancos e barrancos, a gente vai avançando e forjando essa nossa identidade nacional, né? Uma história como essa, ela não poderia ser diferente, tão brasileira, tão nossa. Agora vamos estender nossa conversa aqui nos comentários. Deixa um comentário se você já conhecia essa história, se já tinha ouvido falar, se já leu esse livro. Aproveita para deixar um like nesse vídeo e se inscrever no canal. Tem um botãozinho logo aqui abaixo aqui de inscrição, você não vai pagar nada, é rapidinho. E é isso aí, pessoal. Vamos comentar agora sobre 14 camelos para o Ceará aqui na aba de comentários. É isso aí, valeu!